A paz do Senhor, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional, para a glória de Deus, 44º devocional. Eu quero começar já agradecendo a Deus por essa mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando através desse dia. Deus, eu quero te agradecer, pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Quero, Pai amado, Pai querido, te pedir que o Senhor possa direcionar nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo que afasta, Pai, a gente do Senhor. Que o Senhor possa quebrar as cadeias, correntes, os grilhões e nos direcionar, nos dar vida em vida com abundância. Pai, nos fazer, Pai amado, Pai querido, nos aproximar de Ti, nos chegar até o Senhor. Ao sendo a Tua vontade, sendo o Teu querer que eu te peço, nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Assim nós te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu vou estar lendo o nosso primeiro aqui, Salmos, né? Salmos, capítulo 15, versículo 3. Aquele que não calunia com sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa viu é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para sua própria ofensa e não muda. Então, ou seja, a Bíblia começa dizendo, né? Quem habitará no tabernáculo e quem morará no Monte Santo? Aquele que anda corretamente, trabalha a justiça, fala a verdade no seu coração, aquele que não calunia com a sua língua e não faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho. Então, ou seja, nós não devemos falar mal das pessoas, né? Porque o Senhor, Ele é o justo juiz, Ele sabe, Ele conhece, né? E Ele mesmo é quem vai adiante, né? Louvado seja Deus. Gente, hoje a gente está em Hebreus, né? Então foi 8. 9. Ou qual que foi? Bom, assim também Cristo ofereceu uma só vez para lavar o pecado de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que era continuamente oferecido de ano em ano, aperfeiçoar ou se chegar. Então, ou seja, da lei que se trata aqui é da lei de oferecer sacrifícios, as leis lá dos tabernáculos, né? Que se você quiser acompanhar, você vai lá em Êxodo e você vai entender que existiam as leis dos tabernáculos, as leis dos sacerdotes, onde esses sacerdotes ofereciam sacrifício para expiação do pecado do povo, de si próprio do povo. Mas com Jesus a gente sabe que tudo isso acabou. Essa lei, ela era imperfeita. Então a lei, essa que fala aqui, é a lei de oferecimento do sacrifício através dos sacerdotes, tá? Na matança, sacrifício de animais e tudo mais. Então, se ainda o fosse, não teria deixado de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. É por isso que eu falo, existe diferença entre lei e diferença de mandamento, porque existem muitas leis em Êxodo, né? Dentre elas, essas leis de oferecimento. Ai, se alguém defraudou alguém, se alguém tem que dar, perdão, 4 vezes mais para outra pessoa. É só você ir lá em Êxodo e ler as leis de sacrifício, as leis do sacerdócio. Mas nesses sacrifícios a cada ano se recordam os pecados. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Então aqui está bem claro que não fala dos mandamentos, aqui fala da lei, tá? Da lei e das leis de sacrifício. Porque não é possível, tá? Pelo que quando ele entra no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus, acima
quando diz sacrifício de ofertas e holocaustos e ofertas pelos pecados, não quisestes nem neles tiveste prazer, os quais oferecidos pela lei. Então, gente, mais uma vez, tá? Não confunda, não confunda uma coisa com outra. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Lá no livro de Levíticos, né? Levíticos que fala também. Existiam muitas leis, né? Que é lá no livro de Levíticos. Então, depois vocês dão uma lida lá, vocês vão entender. As leis dos sacrifícios. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Deus, ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podem tirar o pecado. Mas estes homens, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, para sempre assentou-se à direita de Deus. Deste modo em diante, encontra-se à espera, até que os inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nós é por testemunha. Pois depois de ter haver dito, este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração, e em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com o coração verdadeiro, a certeza da fé, tendo o coração puro, purificado na má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes na nossa profissão da fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideramos uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras, não abandonando a congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, ou seja, nós não devemos voltar para o pecado uma vez lavados pelo sangue de Jesus, porque uma vez que a gente é arrependido, a gente não pode voltar, né? Porque senão é como se a gente estivesse colocando ele mais uma vez, crucificando ele mais uma vez. Porém, uma expectativa terrível de juízo e uma indignação ardente que há, de novo, de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com o quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então, quem não foi nas leis de Moisés morreu sem misericórdia. Imagina quem não estiver nas leis de Deus, nas leis do Filho de Deus, nas leis de Cristo, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Então, nós não podemos fazer isso, porque isso é um pecado. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim e eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grandes aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de tribulações, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Então, ou seja, eles foram maltratados, caluniados, sofredores, né, atribulados, mas eles não desistiram da fé em Cristo. Pois vós compadeceste de mim quando estiveste em prisão, mas também
Com alegria aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, porque, portanto, tem por ela uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade... Eu gosto muito desse versículo. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, primeiro, a gente faz a vontade de Deus para depois alcançar a promessa. Está aqui na Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro para ele, depois ele faz para nós. Porque, por um pouco tempo, aquele que há de viverá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, minha alma não terá prazer nele. Então a fé é na confiança em Cristo, na confiança em que Deus ele está no controle da nossa vida, que Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Perdão, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem na salvação da alma. Então nós avançamos de fé em fé e rompemos de glória em glória. Amém? Deus abençoe mais um dia. Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde e proteja o seu lar, a tua casa, o teu trabalho. Que nesse dia portas se abram sobre a sua vida. E que Deus derrame a graça dele mais uma vez sobre as nossas vidas, nos concedendo misericórdia, graça, né, e uma nova oportunidade. Beijo no coração, bom dia, paz de Jesus, Deus abençoe.